Boa noite, estamos mais uma vez no nosso momento bíblico e a Pastoral Bíblica muito feliz nessa meditação durante esse mês sobre a missão, entendendo bem essa questão da missão, que ela começa na nossa casa, ou melhor, na nossa vida. A missão começa no nosso coração. Depois que ela cria raízes, daí a parábola da semente que cai em terra boa. Quando ela cria raízes, apesar da gente ter vários momentos de terreno pedregoso, terrenos que não são tão férteis, mas a fertilidade da palavra está brotando no coração. Começa a missão. Porque quando ela brota no coração, ela começa a dar frutos. E os frutos significam um trabalho de levar a palavra de Deus, que representa o projeto de Deus para a humanidade, é nossa missão. Começa no coração, esse coração que abraça uma família, que abraça um vizinho, e que vai crescendo e vai testemunhando o amor de Deus. É isso que nós vamos meditar mais uma vez sobre a missão, o nosso compromisso com esse projeto do amor de Deus. E nós vamos começar com uma oração. Por quê? Toda vez que nós pegarmos em nossas mãos esta palavra de Deus, é com muito respeito, muito amor, muito carinho, e dizer para Ele: Pai, abra o nosso entendimento, para que a gente possa realmente viver essa vossa palavra. E é dessa forma que eu quero, nesse momento, cumprimentar todos aqueles que, seja em casa, ou seja aqui nesse momento, participam dessa nossa meditação. Nosso carinho, nosso agradecimento ao César, que dispensa esse horário com tanto carinho por esse momento bíblico. Nosso agradecimento para cada um. Hoje, Maria Cândida, que começou com a gente, um casal que vocês vão conhecer, que tem toda uma missão e vai contar um pouco para a gente. E eu quero, através da leitura do texto, mostrar que o amor a Deus começa no coração, e um coração especial, a família, no coração da família. Por isso, nós vamos começar agora, nesse louvor a Deus e nesse pedido de realmente a gente assumir essa missão. Vamos começar com uma leitura que a Maria Cândida vai fazer para a gente, da segunda carta a Timóteo, dos versículos, do capítulo 1, versículos 5 a 9. Conservo a lembrança daquela tua fé, tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Loide e de tua mãe Eunice, e que, não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste,
pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, do testemunho nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, das graças que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. Por que nós selecionamos esse texto? Olha que bonito, nós vamos falar de família hoje, a missão da família. Olha Paulo conversando com Timóteo. São Paulo, esse apóstolo que nasceu, ele mesmo dizia, fora de tempo, mas de uma fidelidade ao projeto de Deus que encantava as comunidades da época e encantam até hoje. Olha que lição ele está dando nesse momento para cada família. Como era a fé de Timóteo? Ele chama a atenção o exemplo da fé da sua mãe e da sua avó. Então foi na família, vendo, testemunhando o amor de Deus através das atitudes, das palavras, da maneira de viver da mãe e da avó. E assim ele se torna um cristão. Uma grande lição para nós como família. Como que nós hoje, famílias, como que nós, mães, avós, pais, estamos formando a fé dos nossos filhos. A nossa primeira missão é, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, que nós vamos formar o coração cristão da nossa família, dos nossos filhos. Então, foi esta fé que despertou em Timóteo a total confiança no amor de Deus, na palavra de Deus. Então, nós estamos vendo nesse momento o primeiro compromisso da família. Lembrando que a família é a primeira capela. Eu gosto da frase que diz que a família é a oficina da formação do caráter dos filhos. O que é oficina? É o lugar onde a gente molda uma peça, é o lugar onde a gente conserta algumas peças, é o lugar onde ajusta as peças, é o lugar onde a gente põe certinho na tomada um aparelho que for necessário. É isso a função da família. Ajustar as peças, encaminhar as peças, colocar na tomada, colocar no amor de Deus, mas tem que viver em casa,
agora caiu da moda, não é? Falar bença mãe, bença pai, bença avó. Eu me lembro muito, os meus netos em casa, na hora de dormir, eles gritavam, bença avó. E o avô respondia, abençoe. E eu dizia para ele, não é abençoe, é Deus te abençoe. Ele ria e as crianças riam muito. Até hoje, eu ainda digo para eles, um com 20 anos e outro com 17. Se eles vão pedir benção para dormir, pelo menos fala, benção para Deus. Você vai formando na família. Então, o nosso texto chama a nossa meditação. Como tem sido a nossa responsabilidade na formação cristã dos nossos filhos, netos, enfim, de todos que convivem com a gente. E para que a gente conheça um pouquinho mais do trabalho da nossa comunidade, nós da Pastoral Bíblica estamos muito alegres, porque nós convidamos um casal que trabalha na pastoral familiar, para a gente conversar um pouco. Eu vou pedir que eles mesmos se apresentem. Obrigado de vocês terem aceito o convite, e vocês mesmos se apresentem, tá bom? Boa noite a todos. O meu nome é Adilson Zoré. Meu nome é Vera, nós somos casados há 26 anos, temos um filho também casado, e no ano passado nós fomos abençoados com o primeiro neto. Nós fazemos parte da pastoral familiar na paróquia Santa Terezinha. Na nossa paróquia é composta por 5 casais, uma viúva e uma solteira, e a gente se encontra a cada 15 dias. Também auxiliamos a pastoral familiar da Diocese de Limeira, na forania Nossa Senhora do Patrocínio. E nossas reuniões é a cada 1 mês. Posso fazer a primeira pergunta? É porque eu acho que há uma curiosidade de todos quererem saber que trabalho vocês fazem. Vocês fazem a reunião, vocês conversam, vocês, o próprio grupo também se ajuda, porque é uma tarefa difícil hoje ser família, ser pai, ser mãe. Mas qual é o trabalho de vocês ali, de levar essa mensagem? Onde vocês vão? O que vocês fazem? Passar para a Vera falar a missão um pouquinho. Então, a missão da pastoral familiar é evangelizar, né? E, assim, a gente promove a vida em todas as etapas e na realidade que ela se encontra. E, assim, ajudando, apoiando e criando ações para ela viver dentro do projeto de Deus. A maioria das famílias estão distantes, né, do projeto de Deus, do caminho da nossa comunidade. Então, a gente é procurado pela paróquia, por alguns casais de outras pastorais, para estar auxiliando, indo nas casas, fazer visita, levar a palavra de Deus e também conduzindo essas famílias a voltarem ao caminho de Deus. E dentro das nossas reuniões quinzenalmente, também iniciamos sempre com a palavra, que é o principal, a leitura. Nos alimentamos da palavra de Deus, fazemos sempre nossas orações, para que através depois das funções que são atribuídas, né, do que nos procuram, a gente possa desenvolver o trabalho dentro da paróquia. Aí sim aparecem as famílias que procuram a paróquia ou procuram as pastorais. Porque a pastoral familiar, ela é uma pastoral orgânica, em conjunto. Ela trabalha com outras pastorais. Então, nesse trabalho de comunidade, de paróquia, vão aparecendo as dificuldades, os problemas, e aí nos apresentam, a gente traz para dentro da pastoral familiar, dialogamos, conversamos e traçamos a melhor forma de poder trabalhar para que essas famílias possam retornar a caminhar de novo dentro da igreja. A gente sabe, né, que as famílias hoje,
elas perderam a referência de Deus. Elas saíram do foco do caminho. A gente sabe das dificuldades que permeia toda a sociedade hoje, no convívio, no relacionamento, tanto na sociedade como dentro da igreja. Então, elas se sentem isoladas, né, excluídas. Então, quando há esse contato, a gente marca, tenta fazer uma visita a elas, sempre lembrando isso antes da pandemia, né? Com a pandemia mudou um pouquinho, mas tudo isso aí referente antes da pandemia. Então, a gente entrava em contato, marcava para poder fazer uma visita, traçava todo um projeto, um parâmetro do que a gente poderia ver. Perguntamos também se algumas coisas que a família estava passando, problemas naquele momento, para poder levantar assuntos que a gente pudesse já poder levar uma história, se era com os filhos, se era um relacionamento com o marido, né? O que seria. Então, nesse primeiro ponto, essa é a missão. Talvez buscar e resgatar os valores, o caminho que a família perdeu no caminhar, que é o que a gente mais nota, é perder esse foco, a referência que é Deus, o caminho que é Cristo. Olha que bonito esse trabalho, essa missão, porque, na verdade, às vezes, problemas simples podem atrapalhar totalmente o relacionamento. E quando os casais conversam, conseguem ouvir, eu acredito que vocês ouvem muito, esses casais que acabam procurando. E eu quero fazer uma pergunta. Quem procura mais? O homem ou a mulher? Porque, normalmente, quando a pastoral vai trabalhar, se é um problema, é uma dificuldade, que eu estou percebendo, vocês trabalham com esses tipos de situações. Quem procura mais, a mulher ou o homem? Então, lá na nossa paróquia, todas, mulher ou homem procuram. Inclusive, nós tivemos uma família que nos procurou, que não eram casados, né, e queriam regularizar a vida na igreja, e foi a esposa. Mas também tem um moço que também quer regularizar a vida, e a esposa não queria, mas agora ele quer. Então, assim, é dos dois lados, mas a que mais nós temos procura é da esposa, que as mulheres participam mais, né? Eu acho que a questão da mulher é mais afetividade, ela quer, né, mais proximidade, o homem é mais racional, né? Vocês querem contar alguma coisa para a gente da pastoral, no sentido de um trabalho que foi muito legal e que isso foi uma alegria enorme, porque a gente sabe que deve ter dificuldades também. Então, primeiro as alegrias, depois nós vamos ver as dificuldades. A gente sempre, quando vai conversar com as famílias, né, a gente sempre tenta usar o exemplo. As palavras são maravilhosas, mas o exemplo rasta, como se diz o provérbio, né? Então, dentro da pastoral familiar da paróquia de Santa Teresinha, existe um casal que não frequentava, que estava sem rumo, perdido, que queria regularizar, que estava passando por problemas familiares, de educação com os filhos. Então, quando nós ficamos sabendo desse problema, e aí, Caio, que a senhora falou, a mulher tem a tendência, porque assim, os homens estão entrando bastante, estão mais atuantes hoje na igreja, né, do que já foram antigamente, né? Mas é mais as mulheres mesmo que têm essa vontade, essa indignação de poder nos procurar, né? Talvez assim, tenha menos, não é a palavra vergonha, mas a vontade de querer solucionar, né? Buscar a solução dos problemas. Então, e aí essa nossa amiga nos procurou, né? E procurou a gente, falou assim, nossa, era isso, eu passo por tanto problema, eu estou vendo que as coisas estão muito difíceis, não era assim, né? E eles já moravam juntos, né? E tem um filho, né? Então, ela passou para nós vários fatores que deixaram a gente triste, né? Falou, nossa, estamos numa situação que acho que daqui a pouco não vai nem morar mais junto, mesmo que seja só no civil, né? Então, o que acontece? A gente conversou com a pastoral familiar, a gente traçou um plano para que a gente pudesse resgatar essa família.
A gente pudesse mostrar para elas o verdadeiro sentido deles voltarem ao caminho que é Cristo, a buscarem a igreja. Porque em algum momento da vida deles, mesmo que não estavam regularizados no matrimônio, eles se perderam. Então, quer dizer, se tinham mínima noção de igreja, de comunidade, que lá foi se perdido totalmente. Então, a primeira coisa, mostrou para eles a necessidade da regularização, de ter na vida, na família, os sacramentos. Então, a gente já começou a fazer o levantamento do que tinham os sacramentos, a família. Hoje a gente sabe que, por exemplo, tem muitas famílias que os filhos nem batizados são. Nem batizados não são. Porque essa é uma das funções do pai e da mãe. Né? Uma criança, ela não vai levantar a mão, eu quero ser batizada. É o pai e a mãe que tem por essa função. Então, e os pais se omitem, deixam com o tempo. A gente escuta assim, quando crescer ela escolhe o batismo. Não é assim. É o pai que a mãe tem por obrigação batizar. Se ela quiser mudar, depois é outra coisa, é outro problema, que você vai ficar adulta, né? Mas essa é a função do pai e da mãe primeiro, batizar o filho, né? De se filiar a Deus. Então, a gente levantou todos os sacramentos da família, voltamos a se reunir, marcamos várias reuniões na casa, conversamos lá, e aí acontece, começamos a fazer uma catequese de noivos, porque a gente notou que faltava os fundamentos da igreja. Não sabia nada, não fazia nada. Então, para a gente iniciar, para a gente ter, precisa ter os fundamentos, alguma coisa, precisa ter uma coisa palpável para que elas possam entender o que elas estão buscando e querem buscar. Né? É isso que é importante. Então, a gente começou a fazer uma catequese de noivo para eles. Um determinado momento que a gente estava visitando, ela falou assim, nossa, a gente quer casar. Eu falei, puxa, fica muito contente, né? Mas é isso mesmo, né? Porque não é uma coisa, não é simples assim, né? Não, talvez era isso que faltava. Ela falou assim, lembro até hoje para nós assim, talvez acho que Deus mandou vocês mesmo, talvez eu estava no fundo do poço e vocês foram a luz que Deus mostrou que eu precisava. Porque nas minhas pequenas orações, eu lembro até hoje que ela falou, nas minhas orações, sozinhas assim, ela falou assim, Deus mostra uma luz para mim, que eu estou no fundo do poço. E ela falou assim, e apareceu a pastoral familiar. Então, isso mexe muito. E daí a gente fez a catequese, eles casaram, regularizaram os sacramentos da Eucaristia, do Crisma, e hoje fazem parte da pastoral familiar. Então, é muito gratificante, porque é uma história assim que permeia não só essa família, mas tantas que a gente conhece. Aquelas que nos procuram, ou que a gente conhece. E muitas outras que a gente nem conhece, sabe? Mas que talvez falta entrar em contato, buscar, ir até o encontro delas. Né? Então, isso é muito importante, que mostra esse trabalho muito bonito que a pastoral tem de fazer valer, né? Defender, né? Evangelizar, né? E defender a vida e promover as ações em tudo no que elas permeiam a família, buscando sempre o projeto de Deus. Que a família é um projeto de Deus, é um sonho de Deus. Então, quer dizer, se é um sonho, um projeto de Deus, Deus é perfeito. Então, quem somos nós para poder denegrirmos a família, ou queremos acabar com ela? Então, essa é a nossa função de tentar buscar resgatar essas famílias. Algumas, essa foi um exemplo legal, feliz que nós tivemos. Teve algumas que desistiram. Né? Tem algumas que desistiram, não aceitaram, não quiseram, fatores externos, talvez do mundo, da sociedade, problemas de família mesmo, de familiares mesmo, de pais, de mãe, que interviram, uma coisa que deixou a gente um pouco triste. E a gente vê muito isso, que existe muito, tem famílias que a gente vê hoje, que a família às vezes pontua em certas coisas, certos valores, que podem atrapalhar a alegria deles, mas não a alegria em Jesus, em Cristo, a alegria mundana, a alegria do prazer momentâneo, né? Então isso atrapalha muito um pouquinho, mas esse é um caso, né, que marca no coração. E ela hoje é uma integrante da nossa pastoral, casada, com um filho. Até mesmo ela foi dar outro dia, nós fomos visitar uma família, e eu pedi para ela, dá o seu exemplo, que o exemplo marca, sabe? E sabe, é muito importante, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, eu não tenho jeito, não vai conseguir, meu marido é cabeça dura, nesse outro que a gente falou, não é? O marido era cabeça dura, sabe? Não queria, ele estava resistente, sabe? Eu falei assim, vamos devagarzinho, vou conversando. E aí, quer dizer, conversando, trazendo um testemunho, vai amolecendo o coração. E aí é onde fica fácil para que a ação de Deus possa agir, o Espírito Santo, nesse trabalho. O que eu acho bonito é levar para as pessoas esse trabalho missionário
que tem na nossa comunidade e que, às vezes, a gente nem sabe que tem. E tem mais, às vezes a gente até sabe que tem, mas fica meio numa situação reservada, preocupada, que seria uma intromissão. A pastoral familiar é uma bênção para levar a harmonia que às vezes precisa. Eu acho que vocês trabalham em uma comunidade que é lá o Santa Terezinha. Não significa que essa missão, por estar ligada à comunidade de Santa Terezinha, não seja um grupo, uma pastoral, que possa vir trabalhar dando apoio a grupos aqui da Basílica. E eles vêm, eles procuram, eles querem. Então, é muito bonito a gente saber que existe esse trabalho, que é um trabalho missionário. É um trabalho que vai mostrar que a família é o esteio da nossa sociedade. Nós temos que defender os valores da família. Existe uma alegria. E a dificuldade, vocês têm dificuldade? Que tipo de dificuldade, às vezes, aparece em relação à equipe? Em relação à aceitação, às vezes, até na própria comunidade. Tem essa dificuldade? Vocês sentem isso? Sim, já passamos por isso já. Como a senhora mesmo falou, existem as alegrias e tem também as tristezas, dificuldades. E dentro da própria igreja. Por quê? Porque, às vezes, né, a pastoral familiar, ela tem 3 setores, né? O pré, o pós e os casos especiais. É uma pastoral ampla, né? Não porque, às vezes, o pessoal pode falar, a Mozoré está puxando a sardinha para o lado. Não, imagina. É que é uma pastoral ampla mesmo, como a senhora falou. A família, ela é a célula vital e principal da sociedade e da igreja. Não é, né? É muito importante. Então, a família é importante na igreja, é importante na comunidade, é importante na sociedade, ela é importante, né? Então, o que acontece? Esse esteio é muito importante. Então, ela é mais visada. Então, o que acontece? Quando a gente procura restaurar, buscar os valores que são perdidos no decorrer do tempo, né? Então, a gente vê essa dificuldade. Então, por ela ter esses três setores, cai principalmente nos casos especiais, por exemplo, né? Rapidamente, o pré são os noivos, né? Como a senhora comentou, a pastoral familiar, ela tem em algumas paróquias da nossa cidade, como também nós auxiliamos na Diocese de Limeira, também na Forania Nossa Senhora do Patrocínio, que engloba aqui Araras e Leme e Santa Cruz da Conceição, né? Se não estiver enganado. Aí o que acontece? Então, ela tem o pré, que são os noivos, que tem algumas paróquias que fazem um trabalho bonito, que a gente conhece, né? Em Americana, uma vez nós fomos no encontro lá. Nossa, fez um trabalho tão bonito com os noivos, que acho que é importantíssimo fazer com que os noivos entendam a importância do matrimônio, da preparação para o matrimônio, para futuramente viver em família, que talvez é essa a preparação. Então, eu lembro que a Americana tinha. Tem também o pós, que é a gente caminhar junto com depois do casamento, porque a gente sabe que você, quando namora, você convive ali, é o noivo com o pai, a noiva com a mãe, mas depois vai morar junto, é diferente, né? E aí a gente vê as dificuldades, né? Como eu gosto de falar, né? Vou até passar para minha esposa agora o que nós aprendemos dentro da pastoral familiar. Então, a pastoral familiar nos ensinou que a gente casa para fazer o outro feliz, não para ser feliz, né? Então, porque se a gente casar para ser feliz, não vai dar certo o casamento, né? E nem na família, porque a gente tem que fazer sempre os integrantes da família felizes, o filho, a filha, os pais, o marido. Então, é mutuamente o amor da família, né? Não é só para si. É um egoísmo, né? Se for só para si.
Você vê como que é importante. Eu quando me preparei, se me perguntasse isso, eu falaria, eu casei para ser feliz. Mas eu estava enganado, está vendo? É para que eu faça a minha esposa feliz e ela me faça. Então, isso é importante, saber o porquê você quer casar. Então, e depois que você casa, a pastoral tem esse pós que é o caminhar junto com os primeiros anos de casamento, de matrimônio, de vida conjugal, de partilhar as alegrias, as tristezas, as dificuldades, né? A maneira de ser de um de outro, né? E depois, rapidamente, tem os casos especiais. E é onde que eu quero entrar, que houve um pouquinho de frustração e tristeza que a gente teve, né? A gente, nos casos especiais, a pastoral familiar está sempre aberta para a segunda união. E a gente sabe que a segunda união é uma coisa polêmica, né? Uma coisa assim difícil de lidar, né? Existe muito preconceito, as pessoas julgam, né? Aquele lá já foi casado, né? Não sei o que tem. Então a gente ficou triste porque houve um caso que a gente ficou sabendo que a pessoa participava da pastoral familiar, tinha um amor, um carinho grande, né? Ele com a mulher, participando, vivendo comunidade, ali fazendo a catequese, dando o seu trabalho, dando os seus exemplos ali. Só que, como por ser segunda união, eles eram criticados, eles eram julgados, discriminados, e eles ficaram sabendo isso dentro da paróquia, dentro da comunidade. Agora, você imagina, né? Você está tentando ajudar, você fazendo o trabalho de agente pastoral, e a própria comunidade, a própria paróquia discriminar isso aí, ou então julgar você, faz com que a pessoa fique triste. Então, quer dizer, eles se sentiram muito tristes, e chegaram e falaram assim, vamos, a gente vai dar um tempo um pouco, a gente vai refletir um pouquinho para que amanhã a gente não possa causar um mal-estar, não tenha um problema, e talvez até que nós não sermos problemas de integração no pastoral familiar, que a pessoa pode pensar assim, como que eu vou participar da pastoral familiar que tem um casal de segunda união lá? Quer dizer, levando para um lado, né, de discriminação, né, de preconceito, né? Então, quer dizer, é muito triste isso aí, porque é um setor da pastoral, casos especiais, segunda união, que a gente não pode fechar a igreja não fecha a porta para ninguém. Está sempre com a porta, ainda mais nos tempos atuais e modernos, que talvez assim a gente não é para ser assim, mas se casa e se larga de uma maneira rápida, né? Então é difícil, né? E esse pessoal, eles ficam à deriva do caminho de Cristo, porque eles talvez estavam no caminho, se casaram, né? Tiveram um matrimônio, só que depois, por algum motivo, aconteceu dessa separação, e aí acontece, fica aquela ruptura, participa, não participa, o que eu faço, o que eu não faço, e aí há um monte de aberturas que geralmente levam as pessoas a outros caminhos que não são os melhores, né? Que o melhor caminho seria Cristo, mas se dentro da própria paróquia, dentro da própria comunidade, existe resistência, preconceito, então fica difícil a participação. Então, é uma coisa triste que nós vivemos isso, sabe? Não era para acontecer, mas existe na nossa... Então, nós temos tomar cuidado para que não haja esse preconceito, né? Não haja essa discriminação, porque são irmãos nossos, pessoas, e também não somos nós, que penso eu, que temos esse poder de julgar, e sim de acolher esses irmãos, acolher essas pessoas que querem retornar, participar, viver comunidade, que é aí onde se encontra Cristo, onde se encontra o amor do Evangelho, a paz e tantas outras coisas, né, que talvez no mundo para fora é difícil encontrar. Eu vou fazer uma colocação mais chata agora. Eu concordo que nós não temos direito de julgar, em que o julgamento pertence realmente a Deus. Eu tenho uma pergunta. A pastoral familiar procura conversar com o lado que ficou... Por exemplo, esse casal, ele se separou e está em segunda união. Ele é acolhido. E a pastoral familiar tem algum trabalho de procurar a situação da primeira união e como ajudar aquela pessoa da primeira união, às vezes culpada
do problema da separação, às vezes por uma questão de temperamento. Jesus mesmo nos falou que é a dureza de coração que leva à separação. Procura também conversar com aquela pessoa para ver onde estava a dureza do coração e ajudar com que aquela pessoa também reconheça e possa... Porque, às vezes, a gente pode acolher de um lado e afastar do outro. Então, isso também... Por isso é uma situação complicada. É bem complicado para o pastoral familiar, tenho certeza que é. Nesse sentido que eu acabei de falar para vocês. Então, acho que tem um trabalho de procurar ir conversar com o outro lado e tentar ajudar também o outro lado, no sentido da aproximação com Deus, né? Claro. Então, neste caso, desse casal, a gente não teve contato com o outro lado, mas temos casos de mãe que são só mães, né? Que os pais não fazem parte do lar, que é a família da mãe com os filhos, que a gente auxilia, a gente faz visita, tenta trazer para a igreja, porque eles se sentem muito excluídos pela nossa comunidade, porque eles acham que, como não tem pai e mãe, que é a família, que é o projeto de Deus, que é pai, mãe e filho, eles se afastam. Mas a gente mostra para ele que também não é assim. Que vocês procuram também conversar com a pessoa que ficou do outro lado, né? Para ver que o trabalho da igreja é levar a palavra de Deus que traga paz ao coração, que traga perdão, que traga amor, e até ajudar a caminhar uma caminhada nova, uma vez que um deles começou a caminhada nova e o outro, às vezes, não. Essa é eu acho que é uma tarefa árdua para a pastoral familiar. Outra coisa que eu acho que vocês podem falar alguma coisa é a inversão de valores que nós vivemos hoje e como isso está contaminando as famílias. Como é que vocês trabalham isso na pastoral familiar? Televisão, séries, novelas, etc, etc. Em alguns casos, né, como a gente comentou, a gente faz uma anamilase da situação da família, né, do problema que ela está passando. E, em alguns casos, cai no que a senhora falou, talvez esse distanciamento e a perca dos valores do pai com a família. Eu, quando eu falo os pais, né, os pais da família. Porque o que acontece? A gente já foi visitar várias famílias. Aí o que acontece? O pai quer trabalhar. Aí a mãe também quer trabalhar. Aí eles querem fazer o melhor para o filho. E fazem, né? Compram as roupas melhores, dá estudo de inglês, espanhol, francês, leva na natação, faz de tudo, né? Tudo porque o trabalho gera isso aí, né? E aí acontece. Aí delegam, às vezes, a educação para os avós, para cuidadores, para parentes. Então, o que acontece? Isso aí faz com que distancie o valor dos pais para com os filhos. Então, os filhos eles crescem numa vida boa, graças a Deus, que o pai merece trabalho honestamente, mas o que acontece? Os valores são se perdidos. Não há diálogo, não há convivência, não há respeito. Como que um pai vai falar assim, não assiste a série, se o pai só está pensando em dar uma coisa material para o filho? E o principal, que é a palavra de Deus, que é evangelizar, que é viver o evangelho de Cristo dentro da família, esse é o plano de Deus. Por isso que é viver isso aí em família, né? E faz com que os pais percam esse valor, percam esse norte de deixar coisas mundanas da sociedade, entrar na família e tomar posse. Quando o pai vê, a gente vê assim, nossa, Zoré, nossa, lá em casa, lá, o pai sai 7 horas da manhã, chega às 6 horas do serviço, vai jogar bola, chega às 10 horas da noite, o filho está dormindo. Ou está lá no celular, lá no quarto mexendo, ou está no computador.
e às vezes tem um melhor celular, um computador bom, uma internet bem rápida hoje, né, que todo mundo tem, e acontece, o que os pais não educam, não evangelizam, a internet faz o serviço dela. E geralmente a gente sabe, e também sabe que a internet ela tem é um instrumento muito bom, como nós estamos usando aqui a internet. Só que às vezes tem um lado obscuro e meio sombrio, né? Que é o lado que não leva a Cristo, né? Leva a perdição e a destruição. Então, quando os pais vêm, falam: nossa, Zoré, meu filho está com esse problema. Aí ele fala assim: mas começou quando? Quando ele pediu um celular. E o que você teria que ter dado para ele? Carinho, atenção. Os pais não saem mais com os filhos hoje, não conversam nem dentro de casa mais. A gente na pastoral outro dia, a gente saiu para visitar uma família, conversando com o pai e com a mãe, os filhos estavam em cada quarto, cada um mexendo no seu celular. E aí eu lembro até hoje, a Vera vai lembrar disso. Um perguntou assim, até ela mostrou para a gente, porque ela é muito amiga da gente, da comunidade, falou assim, eles perguntaram assim: eles já foram embora? Eles já foram embora? Eu falei assim, não. E eu falei assim, chama eles para a gente conhecer eles, bater um papo, ver o olho no olho. Se perguntar que cor que é o olho do filho, capaz do pai nem saber que cor que é o olho do filho, né? Então, quer dizer, esses valores estão se perdendo, estão difíceis, porque os pais não fazem valer mais, como a senhora falou, a bênção, o respeito, o amor, mas tudo pautado em Cristo. A família, ela se distanciou de Cristo, ela se distanciou do caminho, e fica fácil se perder. A gente sabe disso. Eu até brinco, já com Cristo já é difícil caminhar, que a cruz às vezes é pesada, imagina sem Ele, ou não estar no caminho dEle, que Ele é o caminho. Então a gente pergunta, vocês estão indo na missa? A gente tem outros casos também que a gente fica triste, e às vezes até dentro da pastoral, ele deve estar conversando essa semana com a Vera, a filha da fulana não está indo na missa. Quer dizer, os pais vão, mas o filho não vai. Agora eu pergunto, se você deixar, daqui a pouco você está criando uma pessoa assim que ela está autoritária, ela se acha dona de tudo. Quer dizer, cadê o respeito pelo pai? Cadê a educação? Cadê o amor? Cadê o carinho? Então, a gente sabe disso, né? A gente, quando é pequeno, quando o pai fala assim, vai fazer isso, vai isso. Muitas vezes meu pai fala, vamos na missa. Às vezes eu até nem queria, porque a gente sabe, mas vamos na missa, vamos participar, vamos fazer isso. Tem hora para brincar, tem hora para estudar, tem hora para trabalhar, tem hora para ir na missa, tem hora de viver outras coisas também que a gente pergunta muito nas famílias, e a gente vê pouco, as famílias não rezam mais. Não rezam mais. Olha, quer dizer, você assiste um jogo de futebol 1h30, você assiste um show que deve dar 1 hora, você assiste uma série que deve ter não sei quantos capítulos lá, você faz de tudo, mas uma oração de uma família ali, não almoça mais. Não almoça mais. Quando a gente vai almoçar com a nossa família, por exemplo, a primeira coisa que eu já falo em casa, assim, olha, celular lá em cima da mesa lá, eu falo, celular lá em cima da mesa. Quando a gente for almoçar, o celular fica tudo lá em cima da mesa. Então fica assim, plim, plom, que é os barulhos do chamada. Vai ficar lá, porque agora ele senta aqui, a gente agradece a Deus, agradece pelo pão de cada dia, a gente olha no olho e almoça, mesmo que for um arroz, feijão e ovo, mas a gente está ali começando, um no olhar no outro. E às vezes dá uma garfada no ovo do outro, pega a gema e assim vai trocando. Então não tem mais isso, né? Cada um almoça, cada um vive no seu quarto, cada um vive no seu cômodo, cada um vive na sua própria vida, e aí acontece, Jesus e Cristo está perdido. Uma família sem rumo, sem norte, fica fácil para as coisas acontecerem. Os problemas vierem e quando vem derrubam mesmo, não tem jeito. O que a gente mais escuta quando a gente vai visitar os pais, né, com a família, é que eles querem dar para os filhos o que eles não tiveram. E, com isso, eles acabam estragando a educação dos filhos, né? Querem dar coisas materiais, mas o necessário, que é os valores que vêm de Deus, eles não estão dando, né? E também a gente pede, pelo menos uma vez por dia, comerem juntos. Se não for no almoço, que é difícil, né? Porque todo mundo trabalha, o pai trabalha, os filhos estão na escola, mas pelo menos na janta, agradecer a comida que está, né? O almoço, a janta que está tendo, que tem muitas famílias que não têm, né, na mesa, mas é difícil, porque a maioria fala que não consegue um minuto de oração, nem agradecimento em família. Então, a gente quer levar isso para eles, que
tudo começa na oração em casa. A missão da família é a primeira comunidade em casa, né? Então, se os pais não derem isso para os seus filhos, não é o catequista que vai dar. A sociedade dá de outra maneira, né? Então, a comunidade primeira é a família. E está criando muito a família individualista. O pai com a mãe em um cômodo, os filhos nos quartos, não está tendo aquele afeto que tinha nas famílias, né? Então, é isso que a gente precisa resgatar nas famílias, para viver uma família missionária na própria casa, para levar para as outras pessoas, para as outras famílias. Tem que ser a família. Tem um versículo que vai amarrar tudo que vocês falaram, para pegar a palavra de Deus para ajudar a amarrar. A Maria Cândida vai ler para a gente. Provérbios 22, 6. Que cada família ouça bem esse provérbio. Ensina à criança o caminho que ele deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. Acho que esse versículo bíblico responde à aflição que hoje a gente vive e sente em relação à situação da família. É verdade, pai e mãe trabalhando, mas é importante que tenha um horário para os filhos, um horário para conversar. Se você, mãe, você, pai, não parar para conversar, ele vai ter com quem conversar. E aí, ele vai conversar diferente do que você conversaria com ele. Então, eu acho que essa pastoral familiar é hoje, no mundo que nós vivemos, uma missionária guerreira, enfrentando vários desafios. Mas por que nós reunimos nessa hora? Porque nós confiamos que Deus formou a família, quer a família para continuar essa obra da criação. Lembrando que cada filho que nasce, o pai e a mãe, está continuando a obra da criação de Deus. E que a gente, como pai, como mãe, tem que buscar, apesar de saber das dificuldades que nós temos hoje, levar a palavra de Deus aos seus filhos. Então, que esse momento nosso tenha sido um encontro de meditação. Quem sou eu como família? Quem sou eu como mãe, como pai, como vó, como vô? Quem somos nós nessa geração que vem vindo? Coloque Cristo no coração. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando velho, ele não vai se desviar. Então, em primeiro lugar, antes da nossa oração, desse momento, o nosso agradecimento pelo trabalho corajoso da pastoral familiar. É muito bom saber que existem ainda essa ânsia de ser um missionário a serviço da família, esse esteio do cristianismo, esteio da sociedade. Vamos, nessa hora, rezar pelas famílias, rezar pela minha, pela sua, pela nossa, rezar por tantas famílias que sofrem
dificuldades, pedir a Deus que derrame as bênçãos. Quantas famílias que vivem problema ligado às drogas, ao alcoolismo. Quantas famílias que, apesar de terem uma fé, de estar passando essa fé, começam a perder os filhos, perceber o distanciamento desses filhos. Pai, que o Senhor abençoe cada casa, que cada família se transforme numa pequena capela, onde cada um viva a vossa palavra e com isso possa estar levando a família a ser um testemunho do amor de Deus. É a família o alicerce do reino de Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos seguir o nosso compromisso como família. Vamos buscar levar Deus, viver Deus, estar com Deus em cada pedacinho da nossa casa. Que Deus abençoe cada família que nesse momento nos acompanha. Muito obrigada por mais esse momento. Vejam qual é o compromisso. Ser família dentro do projeto de Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra